pode fazer. Ah, esqueci disso. Não tem problema. Começa de novo. Uhum. A gente viu antes agora da nossa pausa esse material, né, dos ovos, o que a gente pode fazer com esse material depois enquanto adequação da ortografia. E aí agora, nossa última aula, mas não vai deixar de ter atividade prática. Nós vamos para o grupo e nós temos lá na aula 5. Eu vou colocar o link aqui para vocês de novo. Nós temos algumas tarefinhas para vocês. Eu vou explicar as tarefinhas. É assim, coloquei lá, deixa eu abrir uma. Você tem uma turma com crianças de tanto a tantos anos, né? Tipo, nesse caso, de 5 a 7 anos. Algumas já escrevem, outras ainda estão no início da alfabetização. Escolha os desvios ortográficos que você quer trabalhar com essa turma e prepare uma pequena atividade. Né? Só que, assim, uma coisa bem simples para o tempo que a gente tem, né? Que você consiga trabalhar com esse desvio. Tá? Um exemplo, eu coloquei aqui, casa e carro com K. Pode ser um exemplo para essa turma. As outras turmas têm outros exemplos que vocês podem pegar, mas vocês podem usar a tabela, que também está na aula 5, português e inglês fases, que eu mostrei aqui. Vou colocar o link aqui também para vocês. Discutir um pouquinho quais os desvios vocês vão trabalhar e tentar criar uma sequência de atividades aqui para essa faixa etária que vocês têm, ok? Muito bem, então a gente vai dividir todo mundo. Quem divide? Eu divido? Pode fazer, Gi? Posso fazer sim. Quantas pessoas você quer? Eu tenho 6 grupos. Muito bem, agora que a gente está de volta, então eu vou só falar que a gente vai passar 10 minutinhos, tudo bem? Do horário, só para vocês não se preocuparem, mas eu vou pedir para os grupos apresentarem um pouquinho a ideia que vocês tiveram. Sejam, por favor, sucintas, porque a gente tem pouco tempo, mas contem aqui para a gente o que vocês pensaram de acordo com o desvio ortográfico que vocês escolheram, ok? Então, do grupo 1, eu vou abrir aqui a tela, e aí vocês podem, quem for responsável por falar, quem quiser falar, pode já falar aqui. Por favor. A gente pensou em algumas atividades, né? Começando com a história da Chapeuzinho Amarelo, que tem algumas palavras que rimam, né? Como lobo, bolo, bolo, lobo, e trabalhar. Primeiramente, a gente, claro, escolheu o desvio, que foi o do lobo. E a criança escreve com U, mas termina com O, mas devido ao som, né, que ela ouve, que a gente fala lobo, aí ela escreve com U. E então, acho que foi a Alice que sugeriu uma brincadeira de amarelinha que ela fez com os alunos dela, com a história do Chapeuzinho Amarelo. Você quer explicar essa, Alice, para que você que fez? Sim, claro. Então, na minha sala que a gente fez, a gente pegou e fez amarelinha, colocou os medos das crianças, e as crianças tinham que trocar esses medos por coisas boas. Então, se tinha lá, a criança tinha medo de escuro, ela tinha que pegar uma coisa que ela gostava e colocasse lá. E com essa ideia, falamos que poderíamos fazer isso, mas com as rimas das palavras. Então, pegar o lobo, por exemplo, e tá lá, a criança fala, eu tenho medo de lobo, então vai trocar o lobo pelo bolo, vai trocar o medo por dedo, e assim vai. Uhum. Aí a próxima coisa outra coisa também que a gente falou foi de trabalhar a música do Seu Lobato com as crianças. E uma coisa que foi comentada foi que a verbalização é tão importante quanto a escrita.
Então, quando a gente pensou em introduzir a música do Seu Lobato, o que falamos foi que talvez a gente fizesse uma roda com as crianças e fosse passando. Então, a professora estaria na frente orientando as crianças, falando, por exemplo, Seu Lobato tinha um sítio Iaiaô, e nesse sítio tinha, aí passa para a aluna, e o aluno tem que falar um animal que termina com a letra O. Né? O próximo aluno tem que falar outro animal. Então, vai ficando assim, Seu Lobato tinha um sítio, Maria, o que que tinha nesse sítio? Aí a Maria vai falar, tinha um pato, tinha um rato, tinha um gato, tinha um lobo. E todos esses animais têm que terminar com a letra O. E aí, bom, você quer continuar, Karina? Não, pode falar. Tá certinho. É isso aí. Desculpa, eu tô aqui na frente. Aí, Imagina. isso falamos da a atividade que poderia ser feita no papel, que seria depois tocar a música, as crianças teriam que escutar e teriam que completar de acordo com as imagens. Então, se tem a imagem do gato, a criança tem que escrever embaixo gato. Se tem a imagem do lobo, a criança tem que escrever lobo, e assim vai. Acho que é isso. Eu tenho mais. Obrigada. Aqui. Muito obrigada. Isso é interessante, realmente a gente precisa verbalizar, né? O som vem antes da escrita, a fala vem antes da escrita. Então, quando a gente verbaliza, a gente visualiza lá no nosso cérebro como é a escrita da palavra e vai trazer essa palavra à forma escrita. Então, vale a pena a gente usar esse jogo, né? Das crianças primeiro falarem, primeiro escutarem, para depois escreverem. Muito obrigada. Então, o próximo grupo é o grupo 2. Deixa eu ver se eu já consigo mudar. Aqui aparece para vocês, apareceu o 2? Sim? Eba. Então... Nós pensamos aqui em trabalhar, nós pensamos da casa, né? A dificuldade do som do C e também o som do S na palavra casa. Então, nós pensamos em trabalhar o poema Casa, que também tem a música, né? Então, dá para cantar, dá para trabalhar o poema. Então, seria cantar o poema, ler o poema com as crianças. Nós pensamos o contrário do que o primeiro grupo pensou. Nós pensamos em trazer o texto no lugar da palavra, colocar a imagem. Era uma casa, a gente desenhar a casa. Aí a criança teria uma lista de palavras do lado e a criança teria que escolher uma palavra que correspondesse à imagem da casa e dos outros substantivos que a gente quisesse trabalhar no texto. Nós pensamos isso. Também pensamos nas crianças que têm mais dificuldade, por exemplo, trazer a casa, desenhar metade da casa como se fosse um quebra-cabeça, e a outra metade no outro quebra-cabeça, e colocar a sílaba casa, e ele teria que montar, de acordo, visualizando a imagem e as sílabas da palavra e de outras palavras também. A gente pensou também em trabalhar outras palavras. Tanto trabalhar palavras que tem o C, né, com o som do K, para eles identificar, como também o S com som de Z, palavras que tivessem esse campo semântico para que eles desenvolvessem isso, e também trabalhar com eles, a criança que já está mais avançada, para ele descrever a casa dele, para ele falar da casa dele, o que tem na casa dele. A criança que não consegue escrever seria falado. A criança poderia também fazer um desenho, né, demonstrando a casa dele, depois ele ia contar sobre esse desenho, se ele tivesse uma fase mais oral, e se ele conseguisse escrever alguma frase sobre a casa. Muito obrigada. Aqui as meninas usaram também uma estratégia de trabalhar com as crianças menores e com as grandes, com algo que, tipo, se os pequenos não conseguem, eles fazem a imagem, os grandes já conseguem, eles vão lá e mostram a letra. Então vai estar todo mundo dentro do seu nível trabalhando e todo mundo se ajudando, né, dentro dessa sequência de atividades. Muito obrigada. Grupo 3, por favor. Esse daqui eu achei festa junina! Muito legal. Alguém quer falar aí, gente? Eu sempre falo muito na aula. Se a outra pessoa do grupo quiser falar, eu passo a vez fácil. Pode falar, Roberta.
Tá bom. A gente ficou um pouco na dúvida do que exatamente o que era para a gente fazer. A gente ficou discutindo um pouco e a gente acabou trazendo um exemplo do que seria o convite, assim, do que teria vindo da casa das crianças, depois que a gente entendeu. Então, só para a gente poder ver que tipo de desvio poderia ter num convite. A gente fez uma coisa bem simples, e aí a gente colocou os erros ali dentro, os erros. Eu sempre falo erro, né? Os desvios ali dentro, para a gente poder saber o que a gente teria que trabalhar depois. Uhum. Aí a gente anotou ali quais que, né, estão mais à vista aí nesse textinho aí que a gente fez. E aí uma colega deu a ideia de fazer uma pescaria. Como tem tudo a ver com festa junina, aí a gente pensou numa atividade, mas a gente quis fazer uma coisa um pouco mais, as crianças levantarem e tal, para dar aquela animada, aquela dinâmica. E aí a gente pensou em dividir em equipes e aí uma pessoa da equipe vai, pesca uma palavra, pode ser palavras que estão no convite ou outras palavras que têm a possibilidade, né, de ocasionar os mesmos desvios. E aí essa criança que pesca dita a palavra para um escriba lá da sua equipe. Então essa criança, uma outra criança escreve. E aí, depois, vai na próxima rodada, outra criança vai pescar e vai ditar, e outra criança da equipe vai escrever, que a gente dá a oportunidade para todas escreverem e lerem, né, essas palavras. E depois a ideia é que eles sejam detetives, e aí, dentro das palavras que eles redigiram, que eles encontrem outras palavras possíveis ali dentro. E aí eles fazem essa lista. E aí depois a ideia é que essa lista troca de equipe, uma equipe olha da outra, vê lá o que dá para eles ajudarem a consertar, e depois a gente vai somar os pontos de acordo com a quantidade de desvios que teve ali. E aí, só para rolar uma disputa e tal, pode ter um prêmio de festa junina, pode dar um peixinho no saquinho para levar para casa. E aí a gente colocou umas outras opções ali embaixo, que foram outras ideias que a gente teve, que daria para trabalhar alguns outros desvios que surgiram ali. Uhum. Ok, porca, bingo, sim. Muito legal. Legal que vocês se esforçaram para escrever um convite com os desvios. E essa idade da pescaria tem tudo a ver com o tema e é algo que as crianças gostam, né? Competição entre eles é sempre algo que chama a atenção nessa faixa etária. Obrigada. Grupo 4. Posso falar, menina? Pode. Então tá bom. Nós tivemos a ideia de falar sobre o cordel, porque futuramente a gente pensou em expor, né, para os pais. Então, primeiro, na verdade, isso dá umas 4 aulas, né? Fizemos uma sequência, fazer a introdução do que é um cordel, né? Apresentar para eles o que seja, de onde vem, quem foi que inventou, como que faz essas rimas. Nós pegamos o desvio Brasil, né? Palavras com L com som de U no final. Primeiro a gente iria investigar que tipo de palavras eles conseguem nos falar com esse L no final, né? Com L no som final. Depois a gente escreve um banco de palavras e aí depois a gente pede para que eles façam a própria rima. Para correção, nós vamos fazer aquela técnica que você falou, que senta as crianças em roda e eles vão lendo dos amigos e fazendo as correções que eles acham que estão corretas nas palavras, né, de toda a rima, para a gente ter certeza que esse aprendizado foi concreto, né, nós vamos fazer uma correção na lousa e pedir para que cada aluno corrija a sua própria rima, né, sua própria frase. E depois a gente dá o cartão para eles e eles fazem o cordel, né? E aí eles podem fazer mais de um, mais de dois, dependendo do tempo que a gente tem. E a gente faz uma exposição para os pais ou para as pessoas da escola. E a gente acha que dessa forma, nesses 3 passos, a criança vai conseguir adquirir já essa aquisição ortográfica, né? E se não, é aquela hora de bater no braço e falar assim, olha, é com L, não com U, porque nós já revisamos 3 vezes. Né?
Sim, no caso do Brasil, dá até para falar, mas Brasil até em inglês é com L, né, gente? Isso Então, mesmo. Verdade. muito obrigada. Hum, Essa atividade do cordel vocês vão fazer realmente, é isso que eu entendi. Não, foi só uma ideia. Ah, tá, foi só uma ideia. Ok. Mas é uma ideia super legal. A gente já fez uma vez aqui, a gente inclusive teve uma oficina de xilogravura, fez os livretos, foi um sucesso total, tanto com as crianças quanto com as famílias. Super recomendo. Teve uma amiga que falou que teve uma mãe de uma escola que era de Recife, e ela leu alguns cordéis para as crianças nessa apresentação, que foi bem bacana. Uhum. Ok, muito bem. Então, vamos agora para o grupo 5. Eu li pão de queijo, eu lembrei da comida. Pão, 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 pão de queijo, da música. Falei, "Nossa", vai ficar na cabeça. Eu não quero falar. Uma das meninas aí, por favor. Então, fala que a gente está Ai, contando o gente, curso. tá bom. Pode falar. A proposta aqui de vocês, a sua proposta, Camila, era alguma coisa sobre comida preferida, uma atividade de texto com comida preferida. Então, já vem de uma aula que trabalhou alguma coisa sobre comida, e aí fazer uma listagem, um mapa mental com as crianças sobre a comida preferida deles, e que eles tinham que escrever. Então, tivemos uma lista que nós também inventamos, mais ou menos desse jeito aqui, pão de queijo, pão, né? Ou pão. Então, como que nós pensamos em trabalhar esta ortografia de forma que eles chegassem no final de 3 aulas, com isso bem trabalhado, já sabendo que pão tem tio e etc. Então, primeiro, o professor, em casa, num trabalho anterior, prepara cartões com imagens dessa comida e outros cartões com sílabas que as crianças possam usar, porque a idade dos nossos alunos é de 9 a 11 anos, e eles vão trabalhar colaborativamente. A turma toda junta precisa achar as sílabas certas para escrever a palavra daquela comida que está lá na imagem. Pensamos em colocar sílabas com pegadinhas, assim, tem o pão, mas pode ter um mão, pode ter um lão, só para, né, eles não terem todas as palavras ali muito facilitadas. E eles precisam criar um cartão com essa palavra. Então, eles vão procurar a sílaba e vão colar, vão criar a palavra e correlacionar imagem à palavra. A partir daí, vira um jogo de memória. A turma volta a ser dividida em 2, e um grupo joga contra o outro no jogo da memória. Então, um escolhe uma carta, o outro escolhe a outra, e vão jogando assim até o final, que é só para ser divertido. Depois, aquele jogo, aquelas imagens presas no quadro, eles criam um glossário no caderno intitulado Comidas Favoritas da Turma. Então, vão copiar aquelas palavras e depois surgiu a ideia de fazerem uma festinha. Então, para fazer a festinha, antes a gente precisa saber como é que faz essa comida. Vão pesquisar as receitas, vão copiar essas receitas, vão colar em cartões e criar um mural de comidas favoritas da nossa turma. Mas aí a festinha é para quem? É para os colegas das outras turmas. Então, temos que fazer um convite. E aí eles escrevem um convite, sempre se baseando em modelos, né? Aí não está tudo escrito, mas é mais ou menos isso. E o fechamento fantástico é a festa da culinária brasileira. Eles, cada dupla traz lá o petisco que escolheu. Obrigada. Não sei quem vai se deliciar mais, se são as crianças ou as professoras. Sabe que as ideias são sempre para a gente comer, é sempre. Sim. Mas também aqui, nessa sequência de atividades, também tem a questão, né, da imagem, da escrita
e também diferentes oportunidades de escrita, né? Não só o jogo, não só o glossário, mas também o convite, o alimento, enfim. São diferentes oportunidades que são trazidas aqui que a gente pode utilizar. Ok? Agora o último grupo, o grupo 6. Thalita, você está aí? Você quer falar? Tem... Oi, meninas, posso falar? Vocês que sabem. Se quiser, Pode falar, também. Pode falar, qualquer coisa eu completo. Começa aí. Tá bom. Bom, a nossa atividade também tinha a ver com comidas preferidas, né? A gente discutiu algumas coisas no começo, mas chegamos à seguinte decisão, que a gente trabalharia com um cardápio, e aí a ideia seria um cardápio de uma pizzaria, onde teriam somente as fotos dessas pizzas, né? E aí teriam pizzas variadas, né? Porque a gente tinha que trabalhar o som do CH e do S. Então, teria pizza de chuchu, de chocolate, de chiclete, de churrasco. A gente colocou também portuguesa, calabresa, por conta do som do S. E a ideia seria dividir a turma em grupos mistos, né? Porque tem alunos que têm uma facilidade na escrita e outros que não se sentem à vontade para isso. E a gente iria pedir para que eles ia escolher, né, uma pizza. Então, por exemplo, o grupo 1 vai escrever os ingredientes que ele observa na imagem da pizza portuguesa. Então, ele vai listar lá os ingredientes com o título da pizza, né? E aí, depois a gente faz uma troca dessas listas entre os grupos para um primeiro ajuste de texto. Depois de feito esse ajuste, a gente faria o cardápio completo, e aí de uma forma coletiva, colocando os ingredientes no nosso cardápio da pizzaria. Acho que é isso, meninas. Vocês querem completar alguma coisa? É isso mesmo. Depois a gente se reuniria, né, juntos, para nós podermos, cada um, ter essa chance de olhar os cardápios e cada um poder meio que ajudar ali na correção, porque, como a gente explicou para a Camila, a gente, no caso, iria ler alguns ingredientes com eles. Então, a gente estaria ali também ajudando nessa correção. Muito obrigada também. Outra atividade super autêntica e divertida. Agora, imagina ter uma pizza de chuchu. As crianças vão falar, o que é chuchu, né? E vão ficar tentando entender também algo que faz parte da nossa culinária, mas provavelmente não faz parte da culinária inglesa, né? A gente termina aqui mostrando para vocês as diferentes possibilidades que nós temos, né, com esse trabalho de trazer a ortografia mais próxima à realidade desses alunos, né? Eu vou só fazer o fechamento, não saiam, por favor. Eu tenho só mais um último slide para mostrar para vocês, que é que a gente conversou um pouco sobre o nosso trabalho, né, enquanto professoras. Vocês viram que quando a gente percebe quais são esses desvios, a gente consegue criar oportunidades para que as nossas crianças percebam esses desvios e escrevam de uma forma adequada. E aí a gente volta no finalzinho agora só para falar sobre a família, né? A gente tem o tripé do português como língua de herança e um dos pilares desse tripé do português como língua de herança, né? Que é da Ana Lúcia Lico, foi falado por ela, né? Traz aqui a comunidade, nós, professoras, o falante de herança e a família. Então, assim, quando a gente quer trazer essa família para nos ajudar com essa questão da aquisição ortográfica do português, a gente também tem que trazer essas perguntas para os nossos pais. Eu ia falar para os nossos alunos, para os nossos pais. Tipo, a sua casa é uma casa alfabetizadora? Né? Tipo, você faz lista de compras no celular ou você faz no papel? Pode ser em inglês, não tem problema, mas você faz e mostra para o seu filho, você lê uma carta, né? Ou você faz leituras em português, você brinca, tem jogos ou tem rimas na sua casa,
né? Tem os ingredientes da comida, a gente vai falar de ingredientes do bolo, vamos fazer o bolo, traga os ingredientes, vocês trabalham isso com seus filhos também em casa? E não adianta só querer que nós trabalhemos isso, se eles não fazem esse trabalho por trás. Eles não precisam que os filhos escrevam o tempo inteiro, claro. Se ele der oportunidade, beleza. Mas, se ele trouxer um pequeno apoio para essas crianças em casa, já é meio caminho andado para o nosso trabalho, né? Então, eu deixei aqui um link para vocês, e, tipo, a gente tem... tá em português, não tá em alemão, não se assustem com os nomes aqui, mas é porque nesse link tem várias línguas, algumas dicas que se podem dar para as famílias, né? E aí acaba que a gente pode pegar como exemplo e fazer com diquinhas para as famílias também, se for necessário, nesse sentido de transformar a nossa casa num lugar que acolhe a escrita do português e tirar deles essa ideia de que o português, ou que escrever no início é escrever errado, que a criança está escrevendo errado. Não, a gente tem que mostrar para eles que tem uma lógica por trás disso, né? Para que eles entendam e confiem no nosso trabalho. Ok? Então, gente, eu fico triste, mas ao mesmo tempo feliz. Agradeço muito, 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 muito Tem como a colocar esse presença link de vocês. Tem como colocar esse link no chat? Tem, vou colocar agora. Agradeço muito a presença de vocês aqui nos 5 dias, nas 5 noites, né? Foi, né, o link? Foi. E eu espero que tenha ajudado vocês, esclarecido algumas coisas, especialmente sobre essa questão, né? É a alfabetização, é a aquisição, e eu desejo muito sucesso a todos vocês, e o meu muito obrigada ao Paul e ao Kay pelo convite. Obrigada. Eu acho que, assim, não tem como não agradecer. Muito obrigada, Camila. Eu, em nome de todas as professoras e todos os participantes aqui, a gente agradece muito todas essas terças-feiras à noite que passamos juntas, né? Queria também agradecer a todas vocês que estão aqui, que vieram já 5 aulas, participando, mandando pergunta, fazendo essa troca, né? A gente, como professora, a gente sabe que não é um caminho só, né? A gente precisa ter realmente essa troca. Quero agradecer a equipe do Paul OK, nos cursos, que a gente trabalhou aqui por trás, tanto nas inscrições, quanto durante os cursos, quanto depois ainda. E também gostaríamos de agradecer o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, através do Consulado Brasileiro em Londres, pela essa oportunidade de a gente poder estar aqui aprendendo, podendo passar mais aos nossos alunos e às nossas famílias. E, claro, lembrando que vamos ter um próximo curso, para quem não estava aqui antes, que vai começar agora em maio. Por favor, tem um link no chat, se vocês puderem responder para a gente, um feedback, e ali vocês vão saber um pouquinho mais do próximo curso. Muito, muito obrigada. Vamos fazer nossa foto final, então? Abra